Mas eu creio que se a gente agir dessa maneira, se não contar, a gente está impedindo as pessoas de conhecer, né, a nossa história. Olá, estamos começando mais um Chave Mestra Podcast. Eu sou a host de hoje, a Vanessa Milk, e estamos para conversar com uma das autoras do livro Como Pessoas Improváveis se Tornam Imparáveis. Esse livro ele já está no volume 4 e é um grande sucesso. Ela vai contar aqui pra gente. Ela é minha conterrânea, nasceu na Bahia, Ana Almeida. Ana Almeida é master terapeuta. Muito bem-vinda. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Meu nome é Ana, né? Você já apresentou. Eu moro em Goiânia, sou master terapeuta. Eu trabalho com pessoas com depressão, pânico, fobias. E o meu trabalho é um trabalho assim maravilhoso, porque eu amo o que eu faço. E também tenho várias provas sociais. Né? Sim. Eu trabalho mais por indicação. E eu tenho, assim, uma alegria muito grande em trabalhar. E quando surgiu a oportunidade do livro, eu não perdi tempo, né? Não perdi tempo para colocar no livro. Quem lê a minha história aí vai entender melhor. Sim, eu amei, eu li o capítulo dela, é uma história incrível de superação, de resiliência, e que com toda essa experiência ela pode ajudar hoje os pacientes dela, né, nessa trajetória. E agora conta pra gente como foi para você escrever o capítulo, se já estava em seus planos ou foi algo inesperado? Eu sempre tive desejo de escrever a minha história, contar a minha história. Uhum. Mas contar histórias tristes, você sabe que é um pouco difícil, né? A gente não quer lembrar, quer enterrar aquelas lembranças ruins. Mas eu creio que se a gente agir dessa maneira, se não contar, a gente está impedindo as pessoas de conhecer, né, a nossa história. Estamos impedindo outras pessoas até de conhecer e identificar. Porque muitas pessoas se identificam com a gente, Sim. só que elas não sabem Como superar como aqueles superar desafios? aqueles desafios. Coisa assim que do dia a dia, mas que traz muito, co- muito, muita dificuldade para Sim. muitas pessoas. Que ocasionam, inclusive, em diversas doenças, né? Emocionais, físicas, devido à falta do conhecimento e o fato de você trazer a sua história aqui para dentro de um livro. Imagina, esse livro tá aí, vai rodar com certeza o mundo inteiro e muitas pessoas que leem o seu capítulo vão se identificar. Às vezes, alguém que passou por uma situação parecida vai poder auxiliar. E então foi algo inesperado, mas já estava aí dentro do seu coração. Já estava dentro há muito tempo. Uhum. Muito tempo eu desejando fazer esse livro, mas não tinha oportunidade, né? Sim. E quando surgiu o convite para me fazer, eu não pensei duas vezes. Falei, agora é a minha oportunidade. A realização de um sonho, É a né? realização de um sonho. Eu, ao escrever esse livro, foi algo assim, para mim, inusitado, porque eu me emocionei muito com ele. Cada parágrafo que eu Sim. escrevia era como se eu voltasse no No tempo. tempo. Porque a minha história, como quem vai ler sabe, né, que eu nasci na Bahia em 1950. Olha que tem chão, né? Muita experiência aqui, hein, gente? Então, fica nesse podcast. Esse episódio vai ser incrível. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, coloca um comentário aí e logo, logo também a gente vai falar sobre as suas redes sociais, né? Certo. Como que faz para te encontrar lá nas redes sociais, para acompanhar um pouco mais de tudo isso e também adquirir o exemplar. Fala Uhum. pra gente. Minhas redes sociais, é como eu disse para você, eu não tinha pretensão de
Eu não pensei que fosse chegar assim no patamar que chegou. E foi muito rápido. Então, eu tenho poucos seguidores ainda, mas eu vou trabalhar meu Instagram agora, né? Para ver se eu melhoro e passo a minha mensagem, né? Com certeza. E quem já está te acompanhando, assistindo esse podcast, vai querer saber um pouquinho mais da sua história e pode acompanhar ela para que até o seu Instagram cresça. Vamos divulgar aqui, hein? É @AnaTeodoroD, De né? No Ana final. Teodoro. Então faz assim, segue Ana Teodoro D. Teodoro D, né? Esse Instagram foi minha neta que criou para mim. Já tem muito tempo. Uhum. Mas só que eu nunca tinha interesse. Mas agora vamos. Agora surgiu, Uhum. agora eu tenho um motivo, né, para poder Sim. fazê-lo crescer, E vai crescer, eu para tenho me certeza. divulgar o meu trabalho. Então, agora vai ser diferente. Com certeza. Né? Agora a gente quer saber em quem você se inspirou para escrever esse capítulo, né? E para quem você dedicou essa escrita. Eu me inspirei na história do meu pai. Né? Quando eu era pequenininha, bebecinha, ele contraiu a hanseníase. Que eu falo dessa enfermidade aí no livro. Sim, você traz essa. Eu trago essa questão, eu abordo isso aí, porque tem muitas pessoas que não conhecem a hanseníase. A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa. É a temida lepra dos tempos bíblicos. Uhum. Né? Então, a doença, devido ao estigma, muitas pessoas não se falam. É tabu. Falta de conhecimento. Não tem. As pessoas, às vezes, não têm um diagnóstico precoce e a doença, muitas vezes, é confundida com outras causas, Uhum. Outras enfermidades. outras enfermidades. E acabam não recebendo o tratamento Não devido, recebe. né? Muitos profissionais de saúde tratam ela, por não conhecer, como se fosse uma alergia. Uhum. E até que a pessoa descobre o verdadeiro diagnóstico, já a doença já se agravou muito. E como que é feito o tratamento? Existe cura? Existe cura. Por quanto tempo? Como foi com seu pai, com você? Meu pai, nós tivemos que mudar para Goiás, porque naquela época não tinha tratamento lá. Uhum. Naquela época, em 64, o único tratamento que tinha também era com a Dapsona, né? Depois que veio o outro tratamento. Agora tem um tratamento que dura 2 anos. De 1 a 2 anos. Uhum. A doença não tem perigo de contágio enquanto a pessoa está tomando o remédio. Quando começa a tomar o remédio, a doença já para o contágio. Mas Sim. o contágio, ele é pela aglomeração. Porque você sabe que o nosso Brasil tem muitos cantões ainda onde não chega informação, as pessoas moram tudo em aglomerados, tudo junto, e isso não é bom, né? O contágio se dá pela convivência prolongada com o doente. Às vezes a pessoa tem a doença e não sabe que tem aquela doença. E quais são os sintomas? Os sintomas são manchas esbranquiçadas, avermelhadas e amarronzadas na pele. A pessoa, quando surge uma mancha no corpo, o que ele faz? Ele vai no médico. Se o médico souber, ele vai diagnosticar. E se ele não souber, ele vai interpretar como um outro problema. Ou então uma alergia. Aí a pessoa, porque eu conheço casos, tem casos que a pessoa fica tomando remédio para alergia muito tempo. E quando descobre, já está bem avançado o problema. Aí não tem como, né? Aí fica sequelas, o tratamento é muito mais prolongado. Então tem tudo isso, mas a doença tem cura. E hoje está muito mais fácil ainda.
Que bom. desde que seja diagnosticado precocemente. Né? Por isso que tem que ficar atento Tem. e a todos os sinais, detalhes e procurar, de fato, se antecipar, fazendo os exames, tendo um acompanhamento médico. Inclusive, a minha próxima pergunta era saber de qual forma, né, o seu capítulo vai ajudar e vai impactar, de fato, muitas pessoas, inclusive a quem não tem um conhecimento dessa área. Vanessa, eu pensei bem antes de colocar essa história, de me expor, Uhum. mas eu pensei nas pessoas, porque tem pessoas que estão com a doença e não sabe. E fica tratando como se fosse outras coisas, né? Outros sintomas. Uhum. Mas o sintoma é bem claro. São manchas e no local dessas manchas, elas se tornam insensíveis. A pessoa não sente dormência, você não sente o calor, onde há o perigo de queimar. A pessoa com hanseníase, ela queima com muita facilidade, porque ela não sente o calor, ela não sente o frio. Então, é uma questão assim, mas é muito fácil detectar. Se a pessoa aparecer uma mancha no corpo da pessoa, ela sentiu que aquela mancha ficou mais alta um pouquinho, sobressaiu um pouco mais, e ela vê que naquele local não está tendo a sensibilidade, ela pode procurar um médico. Então, é muito fácil o diagnóstico, não é difícil, não. Mas por não conhecer as pessoas. A falta de conhecimento, Falta né, de acaba conhecimento. fazendo com que a pessoa sofra ou então trate algo com os medicamentos errados Isso, ou procurando um profissional que não vai ter esse olhar, né, tratar da forma que deve ser tratado. Mas você traz aí uma informação de que ela existe, que tem que ser monitorado, tem que ter esse olhar para que o tempo não passe, como você mesmo aconselhou aqui, que tem o tratamento feito durante um período e que a cura ela vem. ela vem. E outra coisa também, por que a doença não foi erradicada no Brasil ainda? Muitas pessoas acham que foi. Tem gente que nem vê mais falar em hanseníase. Mas por quê? Por falta de conhecimento, por falta de profissionais, né? Por falta de interesse também do governo, né? E muitas coisas fatores que levam a pessoa a ignorar aquilo. O governo não tem interesse em divulgar. Você já viu uma propaganda sobre isso, sobre essa enfermidade? Não. Você já viu na televisão algum projeto, alguma campanha? Também não. Eu fui ter esse contato aqui através do seu capítulo, Nós, inclusive. esse mês agora que passou, nós tivemos o Janeiro Roxo, Uhum. que é o mês de combate, né? E tratamento, combate, esclarecimento e combate à hanseníase. Você vê muita plaquinha aí de Janeiro Roxo, escrito Janeiro Roxo, mas quase ninguém sabe É do que se trata. uma iniciativa É. ótima para trazer essa Isso, informação, né? Isso. Mas mesmo assim, mesmo tendo, você vendo em um lugar, Janeiro Roxo, o que é que significa isso? Não tem importância, as pessoas não procuram, Uhum. não tem interesse. Sim. E a importância, a gente vê, né? A informação, ela é muito importante. Muito. Ela é necessária e você traz essa informação aqui, que agora vai ser conhecida pelo mundo, e a importância de ter a sua história e ideias publicadas para alcançar cada vez mais pessoas. Você me contou aqui que está vindo um novo projeto de um livro. Qual que é a importância para você de ter a sua história publicada através de um livro, Ana? Para mim é muito importante mesmo. Porque eu não estava esperando isso agora, né? Uhum. E tanto é que esse livro está me incentivando a escrever um livro solo. Um livro novo, tá vindo um livro novo por aí. Isso, porque eu tomei gosto pela escrita, depois que eu escrevi esse. E é um tema bastante polêmico, às vezes, ou bem curioso, Uhum. né?
Para você ter uma ideia, o quanto o estigma da doença causa preconceito, que em 2019, quando nós fundamos o Mohan Goiás, Mohan Goiás, eu fui escolhida como secretária, né? Para você ter uma ideia, as pessoas não sabiam. Eu mesma tinha preconceito contra mim mesma. Eu mesma. Naquele dia, vendo tanta gente, o dia que nós fundamos a chapa, tinha muita gente. A sala estava cheia. E todos com ex-pacientes. Sério? Sério. Ali eu me sentia à vontade para contar a minha história. Eu nunca tinha contado para ninguém. Ali eu contei o que eu passei, o preconceito que eu sofri, o preconceito que minha família sofreu. Mas que hoje, graças a Deus, superei tudo isso. E qualquer pessoa pode superar. Com certeza. E agora você ajuda, né, as pessoas. E eu quero ajudar as pessoas. E ajudar cada vez mais. Ajudar cada vez mais. Porque a doença, no Brasil, é o segundo país. As pessoas acham que foi erradicado, mas não foi. O Brasil, está em segundo lugar, perdendo apenas para a Índia. Né? A Índia está em primeiro lugar em casos de hanseníase. E Goiás, nós estamos tendo um enfrentamento, né, juntando todos os órgãos de saúde, está fazendo um trabalho muito bonito em Goiás. E a gente espera que contribua o máximo que possível, né, para as pessoas serem esclarecidas, levar conhecimento a elas, tirar as dúvidas. Porque depois que a gente menciona sobre um fato que ninguém conhece, as pessoas passam a ter curiosidade, né? Elas vão olhar em seus corpos, para ver se não tem uma mancha. Elas já vão preocupar se tiver porque essa é uma doença terrível. Ela causa deformidades, ela causa sequelas, se não for tratada a tempo. Sim. E muitas vezes, por falta de negligência do profissional, ou que tem muitos que não conhecem, né? Porque tem uma falta de rotatividade dos profissionais de saúde muito grande. Então, são poucos que conhecem, né? Não são todos que conhecem a doença. Você vai consultar, é como eu já te disse. Vamos tratar com uma alergia, vai tomar um remédio para alergia. Só vai piorar a causa, né? Só vai piorar. Porque vai atrasar, vai retardar o tratamento, né? O diagnóstico. Sim. E é isso. Eu estou aqui para esclarecer. Maravilha. O meu livro esclarece. Esclarece, se ler o meu livro, vai ter muito esclarecimento. Sim, e você lendo o livro vai saber um pouquinho mais sobre os detalhes, sobre as informações corretas, como foi para ela, né, viver tudo isso, porque o capítulo dela fala a dor da rejeição. Você sofreu muito com isso, né, Ana? Sofri. Mas hoje você superou e agora inspira outras pessoas para que não sofra mais com essa dor. E o que você traz aqui de ensinamento? O que você conta no seu capítulo, que eu li todo, mas que você possa falar aqui para quem está nos assistindo agora? O que vai encontrar aqui? O que você compartilhou nessas páginas? Eu compartilhei toda a minha história desde a minha infância. Conta um pouquinho para a gente. Eu nasci na Bahia, né? 28 de outubro de 1950. Eu nasci na Bahia, nós tínhamos um sítio na Bahia. E meu pai contraiu a doença. Éramos uma família normal, uma família feliz. Como que é feita, como que acontece a contração? O contágio? Se vocês estavam lá no sítio, né? Como que aconteceu? Como ele adquiriu a doença, ninguém sabe. Nós não sabemos se ele teve contato com outras pessoas ou se veio de outro da família. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que ele surgiu com essa enfermidade. E foi muito triste, porque na Bahia não tinha tratamento.
Ai, não tinha tratamento, vocês tiveram que ir para Goiás. Tivemos que vir para Goiás para poder procurar tratamento para ele. Especializado, né? E aí, Vanessa, nós sofremos muito com o preconceito. Porque, é claro, uma doença contagiosa, não tem remédio, as pessoas acham que não tem cura. As pessoas vêem nos filmes aquelas coisas terríveis, né? Aquela separação, aquela coisa, tudo. Então, a pessoa assusta. Sim, foi um sofrimento, inclusive na pandemia, que muitos casos de família Pois tinham é. que fazer o isolamento, né? Aham. Assim, trazendo algo mais recente que foi global. Meu pai sofreu muito. Eu conto aí na minha história como que ele sofreu. E a família toda sofre. A família sofre junto, né? A Tá família ali, sofre junto. ainda mais no patriarca que estava à frente E de toda quando a nós família. chegamos em Goiás, ele teve que ficar internado numa clínica que antigamente eles separavam, né? É feio o nome, mas tem que falar. É leprosário, Sim. né? Uma colônia de rancenianos. E durante quanto tempo Ele ficou 3 anos. exclusão? Ele 3 ficou anos? 3 anos. Era muito sofrimento. Era uma doença que causava muito sofrimento. E depois, assim? Aí, a partir de 62, acho que foi 62, sim, até 62, eles tinham 62 para cá, que eles, se não me engano, que eles pararam de a internação compulsória. Se a pessoa tivesse a doença e fosse descoberto, já levava ele para a internação. Ali era separado da família, as mães que iam para ali após o nascimento dos seus filhos tinham que ficar separados, nem amamentava. Já a criança nascia e já era tirado. Já era levado para os preventórios. Lá em Goiânia tem ainda Mas a criança preventório. nascia já com a doença também? Não, a criança não nasce com a doença. Nasce. Aí eles Por isso levavam, que separavam, né? Até para proteger, né? E hoje tem uma luta muito grande, né? Depois que acabou a internação compulsória, que hoje a família não precisa mais se separar, hoje o doente pode tratar junto com a família, ele pode trabalhar, né? Não tem mais o perigo de contágio. A partir do momento que ele começa a tomar a medicação não tem mais perigo. Então, foi um sofrimento muito grande. E hoje a luta do Mohan é para a indenização desses filhos de pais separados, né? Então, a luta hoje é para isso, é para eles serem, como se diz? Ressarcidos de alguma forma. Daquele sofrimento tão grande, né? E como foi para você quando você descobriu que tinha contraído a doença? Só você da família, só você e seu pai, mais alguém? Só eu e meu pai. Meu pai, eu por ser a caçula, né? Era mais no colo, tinha mais intimidade com ele. Eu creio que foi isso, eu não sei, não tenho certeza, né? Se foi isso. Mas... E quando você descobriu? Quando eu descobri... Você tinha qual idade? Eu já estava por volta de 13 anos, quando eu descobri. E você precisou ficar internada? Mais ou menos. Não. Separada não, já estava evoluído ali a questão. Ninguém na minha família ficou separado. Foi só meu pai que teve a internação e ninguém precisou ficar. E outra coisa, Vanessa, o curioso dessa enfermidade é que a pessoa muitas vezes pode conviver com o doente por anos e anos e não pega. E não pega. Então, você continua a sua convivência normal. Continua. Não pega. E os incômodos, assim, no seu dia a dia, o que afetou a sua rotina? O que afetou a minha rotina foi... Não afetou muita coisa, não. Afetou o meu psicológico. Sim. Né? O meu emocional. Eu fiquei muito abalada. Eu fiquei assim... Eu entrei quase que em depressão, porque não é fácil. Mas eu não contava para ninguém. Não contava, eu sofria aquilo sozinha. Porque você conta um pouquinho aqui no seu capítulo que logo quando você passou em 7º lugar, inclusive, né, para poder iniciar os seus estudos, você acabou tendo que se afastar. Eu fui ao médico logo após
E quando ele olhou para mim e falou assim, você não pode namorar. A essa altura eu já estava com 16 anos. Uhum. Você não pode namorar, nem Casar, casar, nem ter filho. nem ter filho. Não, você não pode. Era uma época difícil, que os médicos eram bem duros. Eu achei que aquilo ali, o mundo acabou para mim naquela hora. Né? Você não pode namorar, você não pode casar. Se ele tivesse falado para mim, não, depois que você sarar, tudo bem, você Uhum. pode, né? Mas te deu uma Ele condenação me ali, deu uma condenação perpétua. perpétua. Mas que não foi assim, E porque eu logo saí dali, eu saí dali que arrasada. arrasada. É onde eu falo, meus sonhos foram desfeitos ali como névoa. Com 16 anos. Mas logo E após. antes disso também, eu passei por várias situações difíceis. Passei por várias situações difíceis. Porque eu não contava, Uhum. eu sofria calada. Sim. O primeiro trauma foi esse aí, né? Do médico falar para mim. E depois eu casei, tomei o remédio, medicação, Sim. fiquei curada. E casei, tive meus filhos. Quando fui ter meu primeiro filho, Que está aqui hoje. tá aqui hoje, aqui com A sua gente, bênção, minha bênção inclusive. mesmo, me acompanha em todo lugar que eu vou. É Né? uma bênção, A viu? condenação dos homens, ela não tem peso com as bênçãos de Deus. É verdade. Aí, quando eu fui ter, pela primeira vez que eu internei numa maternidade, que eu tinha um sindicato muito bom, né? Meu Uhum. marido trabalhava, era bancário. E ele me levou para internar numa das melhores clínicas de Goiânia. Quando eu chego lá, o médico que me examinou, não, a senhora não pode ter o filho da senhora aqui. Por preconceito, para você ver como eu... Só pelo histórico Sim. da enfermidade que eu tinha. Não fizeram exame, não procurou saber, nada. Ali eu fiquei arrasada. Você já pensou você grávida do seu primeiro filho, internar no hospital e o médico falar que você não pode ter aquele filho ali? Imagina. Meu esposo me deixou ali, ele falou assim, eu vou te deixar aqui, vou para o trabalho, daqui umas 2 ou 3 horas eu volto. E naquele tempo não tinha celular, Uhum, não tinha. não tinha Aí você nada, não tinha como que comunicar. ficar lá. Aí o médico falou assim, não, a senhora pode ficar aí na sala esperando seu marido, que eu falei para ele, né, que meu marido não estava comigo. Mas e o constrangimento? Uhum. Eu fiquei tão constrangida que eu fiquei lá fora, sofrendo as dores, as contrações. Já estava em momento de Já parto? eu passei o maior medo de ter meu filho ali, Nossa. ali Que fora. negligência desses médicos. Foi muito grande. Sem humanidade. Aí ele falou, não, pode falar, mas como que eu ia ficar ali? O constrangimento, as pessoas iam falar, você veio para internar e não internou? Por que que você não Vai ficar não questionando, ficou? Ficar né? questionando comigo. Foi muito sofrimento. Foi muito Mas sofrimento. hoje você tem tudo isso superado. Você hoje ajuda outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades e transborda aí o seu conhecimento, as suas experiências, para que outras pessoas tenham acesso à informação. A gente está quase caminhando para o fim desse episódio, mas eu quero que você deixe uma mensagem, né? O que você superou? Qual que é algo que você quer trazer para inspiração? Uma mensagem para inspirar quem está nos ouvindo agora. A minha mensagem para quem está nos vendo agora é a seguinte: não tenham medo de nada. Seja o que vier, em frente. Não fique, como se diz, retardando. Por exemplo, se descobre alguma coisa, não fique se negligenciando. Busque o médico, busque o conhecimento, busque a solução. E conte também a sua história, não tenha vergonha, né? Conte a sua história, porque a história de um auxilia muito, ajuda muito outras pessoas. Assim como eu tenho certeza que a minha história
vai ajudar muitas pessoas. E eu quero que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse livro, a essa história, né? Porque tem detalhes que eu não conto. Ficaram muitos detalhes para trás, porque é uma vida, né, Vanessa? É Aham. uma vida. Sim, é uma Eu vida sofri inteira. muitos outros traumas também, que eu não conto. Concursos que eu passei, que eu não pude assumir. Eu não citei aí no livro. Mas foram muitos episódios de sofrimento. Foram vários episódios. Então, passei em vários concursos. Concurso Correio, concurso da educação. Coisas que eu não pude assumir. Mas, graças a Deus, no final, eu pude ser professora. Fiz o meu curso, né? Naquela época era o magistério, fiz o magistério. Aí passei a dar aula, né? Fui professora com muito orgulho. Amo essa profissão. E eu pude ajudar muitas pessoas. E estou podendo ajudar. E agora eu creio que eu vou alcançar o maior número de pessoas com esse livro. E quem tiver dúvida, que me procure, né? Porque a doença está aí, muitos não sabem, e está deixando o tempo passar, né? Sem um diagnóstico certo, e deixando prolongar o tempo e piorar a situação. Porque a hanseníase, ela tem cura. Descubra ela o mais rápido possível, que a cura vem rapidinho. No meu caso, eu não tinha conhecimento, né? Uhum. Mas eu tive a sorte de encontrar esse médico rude, mesmo muito rude, ele descobriu e sabia o que era, né? Eu tive essa sorte. Eu falo assim, sorte, porque pude tratar, em pouco tempo eu fiquei curada, né? Sim. E não tive maiores consequências. E eu espero mesmo ajudar muitas pessoas com esse livro. Com certeza. Com o livro, com as informações, com as experiências que você viveu, com tudo, né? O que você não conta nesse livro, eu sei que vai vir em próximos livros para que possam acompanhar tudo o que você já viveu aqui. E E você mesmo diz, né, na sua frase: eu entendo que Deus me permitiu passar por tantas dores para que hoje você possa entender a dor de muitos. E é isso, assim, quando você está na pele de algo, você consegue ajudar as outras pessoas, que é o que é, você tem feito, colocando a sua história, abrindo o seu coração, né? Tirando aí da dor da rejeitada, mas para agora essa mulher forte, vitoriosa, que vai poder ajudar ainda mais pessoas, que vai ter um alcance ainda maior com a sua história aqui dentro do livro. Parabéns, viu? obrigada. E eu tenho vários projetos. E quais são os É, próximos planos? A gente quer saber. meu próximo projeto é me aperfeiçoar na leitura corporal para levar esse trabalho nas escolas. Porque a falta de conhecimento de como funciona a pessoa, né, através do corpo, através da leitura corporal, causa muito transtorno nas escolas. Como eu fui professora, eu entendo bem do assunto. Determinada professora não entende como o Zezinho é levado, é estiloso, é elétrico. Ela não entende como o Joãozinho é paradinho, é quietinho. Ela não entende como o outro prefere ficar na sua, né? Ela tem várias questões ali, cada um funciona de um jeito. Porque nós temos 5 casos de caracteres, né? São 5. É o primeiro é o esquizoide, o segundo é o oral, tanto é que eu sou oral, converso demais. O terceiro é o psico, o quarto é o masoca, né? E o último é o rígido. Então, cada pessoa, a gente conhece esse tipo de caráter pela leitura do corpo. Você vê a pessoa através da leitura corporal, você sabe como que ela funciona no mundo, né? E isso é muito importante para os professores, para entender como cada aluno
funciona. E deve ser tratado, porque não dá para tratar todo mundo da mesma forma. E é Você- uma característica da pessoa. Sim, O que que a professora tem que fazer? Ela tem que aprender a diferenciar a personalidade, o caráter, tudo, como cada o um perfil funciona. Perfil comportamental. comportamental. Tratar ele daquela forma. Você é o que fala, eu também. Esse papo foi incrível, mas hoje a gente ainda vai se preparar, né? Você vai se E preparar eu para sou aluna também da Aham. Tatiane. É, eu sei. Por isso que você está aqui nesse livro incrível, né? Como Aham. pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E ela, de fato, improvável, mas se tornando aqui imparável. E hoje acontece o lançamento. Eu desejo aí muito sucesso e que seja o início de grandes coisas na sua vida, que você possa Obrigada. transbordar toda a experiência, o seu Obrigada. conhecimento na vida de outras pessoas, porque pessoas curadas curam. E você está trazendo isso. Então foi muito prazer, tá? Muito prazer em te ter Eu que aqui. agradeço, viu, Muito por obrigada essa pela sua oportunidade. audiência. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.